Olá novamente. Agora nós iremos mudar um pouquinho de assunto. Acredito que vocês tenham assistido os vídeos anteriores. A gente já terminou o nosso conteúdo relacionado à glândula tireoide e agora a gente vai dar início a um novo conteúdo e a um estudo de uma nova glândula, né? Que são as glândulas paratireoides. As glândulas paratireoides, elas vão ser umas glândulas que elas vão ficar, o nome já diz, né? Paratireoide. Dá a entender que elas ficam ali próximas à glândula tireoide. Elas não só ficam próximas, como elas ficam localizadas, como mostra aqui nessa imagem, na parte de trás da glândula tireoide. As glândulas paratireoides são essas bolinhas aqui amarelas, certo? Que ficam localizadas e que tem um pá superior e um pá inferior. Pelo menos na maioria das pessoas, né, vão se encontrar dessa forma, um pá superior e um pá inferior. Por que eu digo na maioria das pessoas? Porque algumas pessoas não apresentam as 4 glândulas paratireoides, pode apresentar 3 glândulas ou 2 glândulas. Também a localização das glândulas paratireoides podem existir pessoas com localizações ectópicas. Geralmente, essas glândulas paratireoides ectópicas, elas ficam ali próximo ao timo. Mas, né, numa condição mais normal, essas glândulas paratireoides, elas vão ficar aqui localizadas na parte de trás da glândula tireoide. Essas glândulas, elas são compostas principalmente por 2 tipos celulares, as células oxífilas e as células principais. As células oxífilas, elas ainda têm um papel meio desconhecido no organismo humano, então não se sabe muito bem qual é a sua função. Já as células principais, como o nome já diz, né, elas são as principais células dessa glândula e é através dessas células que vai acontecer a liberação do hormônio que é excretado pelas glândulas paratireoides, que é o hormônio paratireoidiano ou paratormônio, que é conhecido também por PTH. Esse paratormônio ele vai atuar, né, na manutenção dos níveis de cálcio na corrente sanguínea. Diferente de como a gente viu, por exemplo, a glândula tireoide, que ela era ativada a partir de um hormônio produzido pela hipófise, a glândula paratireoide ela vai ter a sua produção hormonal ativada a partir dos níveis de cálcio na corrente sanguínea. Esses níveis que vão fazer com que ela libere ou não e também determinar a quantidade de paratormônio que essas glândulas elas vão liberar. Eu fiz um videozinho para vocês explicando como acontece, certo, essa liberação de paratormônio pela glândula paratireoide e como ela atua na manutenção dos níveis de cálcio na corrente sanguínea. Então eu aconselho que agora você dê uma pausa nesse vídeo, certo? Vá olhar o próximo vídeo, que é um videozinho curto, onde eu mostro o metabolismo relacionado ao metabolismo do cálcio. E aí depois você retorna para cá para a gente dar continuidade no assunto. Eu espero que vocês já tenham parado, que vocês já tenham ouvido lá o videozinho que vai demonstrar como essas paratireoides, né, elas vão atuar na liberação de paratormônio e como esse paratormônio atua nos níveis, né, na manutenção dos níveis de cálcio na corrente sanguínea. E agora sim, a gente pode continuar falando, né, desse hormônio e dessa glândula. Assim como a gente viu com a tireoide, essa paratireoide, ela também pode sofrer de alguns distúrbios funcionais. E aí, mais uma vez, esse distúrbio funcional, ele pode ser um distúrbio funcional que vai aumentar o seu funcionamento, e aí, nesse caso, a gente vai chamar de hiperparatireoidismo, ou esse distúrbio funcional, ele pode atuar diminuindo o funcionamento das glândulas paratireoides. E aí nós iremos chamar esse distúrbio de hipoparatireoidismo. Cuidado para não confundir esses nomes com os nomes, né, dos distúrbios funcionais da glândula tireoide,
né? Então, não confundir hipertireoidismo, que está relacionado ao aumento do funcionamento da glândula tireoide, com hiperparatireoidismo, que vai estar relacionado ao aumento da glândula paratireoide. O mesmo vai acontecer para o hipoparatireoidismo. Cuidado para não confundir com hipotireoidismo, que aí nós estaríamos nos referindo a uma diminuição na função da glândula tireoide. Agora nós iremos falar especificamente sobre esses distúrbios funcionais, dando início com o hiperparatireoidismo, que é o aumento do funcionamento das glândulas paratireoides. Assim como as doenças que atingem a tireoide, o hiperparatireoidismo ele também pode ser classificado como hiperparatireoidismo primário ou como hiperparatireoidismo secundário. O hiperparatireoidismo primário vai ser aquele que está diretamente ligado à função das glândulas paratireoides. Então, se as glândulas paratireoides elas produzem o paratormônio, então no seu hiperfuncionamento vai existir uma grande produção desse hormônio paratireoidiano, né, desse paratormônio. E se esse paratormônio ele vai atuar nos ossos, no intestino e nos rins, fazendo com que aumente o nível de cálcio na corrente sanguínea, se eu vou ter muito paratormônio, então eu vou ter muita atuação, levando a muito cálcio para a corrente sanguínea. E é aí onde a gente vai perceber, né, o distúrbio associado mais importante ao hiperparatireoidismo, que é a hipercalcemia, que, como o nomezinho já diz, é o aumento de cálcio na corrente sanguínea. Algumas coisas podem levar a esse hiperfuncionamento da glândula paratireoide. As causas mais comuns é o adenoma, certo? Quase na maioria dos casos. E aí, como a gente já viu, o adenoma geralmente é um crescimento de massa que as células elas são, né, iguais àquela do tecido inicial. No caso, esse adenoma de paratireoide, ele vai ter, né, vai ser constituído por células com características das células paratireoidianas. E se as células paratireoidianas, elas produzem o paratormônio, então esse adenoma ele vai conseguir produzir também esse paratormônio e vai aumentar a quantidade desse hormônio na corrente sanguínea. Outras situações, né, que podem levar a um hiperparatireoidismo é a hiperplasia primária, assim como a gente viu na glândula tireoide, ela também pode ser difusa ou nodular. Difusa quando a glândula aumenta como um todo, né? E nodular quando existe algum nódulo de crescimento mais delimitado. E também o carcinoma paratireoidiano, que é menos comum de acontecer, mas que também pode levar a esse hiperfuncionamento da glândula paratireoide. Esse hiperfuncionamento, assim como a maioria das outras doenças endócrinas que a gente já viu, é mais comum em mulheres, né, em mulheres adultas, e as principais características, né, até características que vão auxiliar no diagnóstico laboratorial, vão estar relacionadas a esse aumento da função da paratireoide e as consequências causadas por esse aumento. A primeira coisa é o aumento de cálcio, que a gente já falou, já sabe, né, como acontece. Então, numa dosagem dos níveis séricos de cálcio, vai se observar, né, um aumento de cálcio na corrente sanguínea. Se a paratireoide ela produz, né, o paratormônio, PTH, e ela está num hiperfuncionamento, então, né, muito provavelmente vai estar acontecendo uma alta produção nos níveis desse PTH. Então, também podem ser dosados, né, os níveis de PTH, que muito provavelmente no hiperparatireoidismo primário vão ser encontrados, né, de forma elevada. E lembra que a gente falou lá no videozinho do isquemia que o PTH
ele ia agir lá nos rins, fazendo com que acontecesse a absorção do cálcio para a corrente sanguínea, mas a saída do fosfato, né, através da urina. Então, ele eliminava o fosfato. Se o fosfato ele está saindo, né, através da urina, então ele vai estar baixo na corrente sanguínea. Então, uma característica também que pode ser encontrada no hiperparatireoidismo é a hipofosfatemia, né? Por causa dessa saída do fosfato através da urina. É importante a gente lembrar que se esse fosfato ele está saindo na urina, os níveis dele estão baixos na corrente sanguínea, mas se esse fosfato ele for dosado na urina, né, a gente vai constatar uma hiperfosfatúria, porque como o fosfato não está saindo na urina, os níveis na urina eles vão, né, se encontrar de forma elevada. O hiperparatireoidismo primário, ele pode ser assintomático ou sintomático. Quando esse aumento da glândula paratireoide, né, esse aumento da função da glândula paratireoide, ele vai acontecendo de forma lenta, é mais difícil que a pessoa, né, que está sendo acometida por esse distúrbio, ela sinta as alterações, porque o organismo ele vai se adaptando àqueles níveis de cálcio. E quando ela sente alguma alteração, geralmente são alterações, são sintomas, sinais e sintomas mais gerais, como um cansaço, uma fadiga. Pode ter um leve aumento da produção de urina e isso, né, vai levar uma sede um pouquinho mais em excesso, porque o organismo ele perde um pouco a capacidade de concentrar a urina, mas tudo isso, né, são sinais muito gerais e que às vezes não chamam a atenção do portador da doença. Quando esse hiperparatireoidismo ele acontece de forma mais aguda, é mais fácil que se perceba os sintomas. Mas também num paciente que já está, né, a longo prazo, quando esses cálcios eles quando esse cálcio atingir quantidades um pouco mais elevadas na corrente sanguínea, o indivíduo ele pode começar assim a sentir algumas sintomatologias mais graves, né? Sintomas mais graves, como por exemplo vômito, pode também sentir uma constipação, pode ter algumas alterações a nível do sistema nervoso, como desorientação, uma letargia progressiva, e também esse indivíduo pode começar a apresentar algumas alterações a nível de osso e a nível de rim. Porque se você, né, relembrar lá do videozinho, o paratormônio no osso, ele vai fazer com que saia o osso do cálcio para que esse osso ele vá para a corrente sanguínea. Então, ele acaba aumentando os números de osteoclastos e isso pode levar a um enfraquecimento ósseo desse indivíduo. Outra coisa que pode acontecer é que esses níveis elevados de cálcio na corrente sanguínea, e principalmente lá nos rins, ele pode acabar se depositando em alguns locais dos rins, né, e levar à formação, por exemplo, de cálculos renais naquele paciente. O hiperparatireoidismo secundário, como a gente já sabe o que quer dizer mais ou menos esses conceitos de doença primária e de doença secundária, né? Esse hiperparatireoidismo ele vai estar associado a uma outra doença, certo? A uma outra condição, e ele vai acontecer em uma resposta a essa condição inicial. As causas que costumam, né, mais levar a um hiperparatireoidismo secundário é a falência renal, certo? Como o indivíduo com falência renal, ele vai perder um pouco a capacidade de manter os níveis de cálcio, as glândulas paratireoides tentando compensar, né,
dificuldade na manutenção dos níveis de cálcio na corrente sanguínea, ela começa a produzir mais paratormônio para auxiliar, né, os rins, né, nesse papel, nessa função. Outras causas que podem levar a um hiperparatireoidismo secundário pode ser uma ingestão inadequada de cálcio, né, na alimentação, e aí vai faltar cálcio e as paratireoides elas vão tentar compensar. Alguns problemas, né, a nível de intestino, alguns problemas de absorção intestinal, por exemplo, esteatorreia, o caso de uma giardíase, que vai estar impedindo que esse cálcio que vem da dieta ele seja absorvido, e também a deficiência de vitamina D, porque se vocês lembrarem, a vitamina D, né, é importante para que o intestino ele consiga fazer a absorção desse cálcio. Então, essas são algumas situações que podem levar ao hiperparatireoidismo secundário. Geralmente, no hiperparatireoidismo secundário, as glândulas paratireoides elas vão estar hiperplásicas, ou seja, elas vão aumentar de tamanho, principalmente por esse trabalho excessivo, né, de tentar compensar alguma coisa que está acontecendo no organismo. As alterações clínicas, as alterações físicas, elas vão ser similares ao que a gente já viu no hiperparatireoidismo primário e também, né, vão depender do quanto os níveis de cálcio eles acabam aumentando na corrente sanguínea, né? Um paciente com falência renal, por exemplo, ele está perdendo cálcio. Quando a paratireoide ela produz um PTH, ela está tentando corrigir, né, esse problema inicial. Então, muitas vezes, um paciente com hiperparatireoidismo secundário, onde a doença inicial é a falência renal, ele não vai apresentar, ele pode não apresentar níveis de cálcio alto. Ele pode não apresentar uma hipercalcemia. Por quê? Porque a paratireoide ela está só tentando compensar uma perda que está acontecendo nos rins. Então ela está tentando pelo menos normalizar os níveis de cálcio. Ela não vai conseguir aumentar esses níveis de cálcio. Então tudo vai depender da situação inicial que aquele indivíduo ele está passando, para que a gente possa entender como estarão os níveis de cálcio e como estarão os níveis de paratormônio. Os níveis de paratormônio é mais fácil que numa dosagem laboratorial você possa observá-los aumentados. Já os níveis de cálcio vai depender, né, de algumas coisas, como essa situação que eu citei sobre a falência renal. Agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o hipoparatireoidismo, né, que é a diminuição da função das glândulas paratireoides. O hipoparatireoidismo, de longe, a principal causa para o hipoparatireoidismo é o hipoparatireoidismo induzido cirurgicamente. E aí, como assim cirurgicamente? Uma das coisas mais comuns que acontece é um paciente que tem hipertireoidismo, né, e ele vai precisar retirar parte da tireoide. Só que quando ele retira parte da tireoide, acaba retirando as paratireoides juntas, né? E isso pode levar ao hipoparatireoidismo. Outra coisa que pode acontecer é o seguinte: o tratamento, né? Voltando aqui para hiperparatireoidismo, um tratamento para hiperparatireoidismo geralmente é o quê? É a remoção cirúrgica dessas glândulas paratireoides. Então, é fazer a retirada das glândulas paratireoides. E aí, fazendo a retirada, que o ideal é que faça a retirada, né, só de uma parte delas, pode acabar retirando mais do que o necessário, o que também, né, levaria ao hipoparatireoidismo. Então, de longe, a causa de hipoparatireoidismo mais comum
é o hipoparatireoidismo que foi induzido por cirurgia. E aí, quando a gente fala induzido, não significa que foi proposital, né? Às vezes a intenção não é retirar as paratireoides, mas elas acabam, né, sendo retiradas na tentativa de corrigir um outro problema inicial. Existe também o hipoparatireoidismo autoimune, que é causado, né, como já disse, por uma produção de agentes do nosso próprio organismo que acabam entendendo essas paratireoides como um antígeno e começam a atacar essas paratireoides e levam à destruição dessas glândulas. Existe também o hipoparatireoidismo autossômico dominante, que é uma condição genética, assim como o hipoparatireoidismo isolado familiar, e existem causas de ausência congênita das glândulas paratireoides. Essa ausência, ela não precisa ser das 4 glândulas, né? Como a gente falou lá no começo, existem alguns indivíduos que possuem 2 glândulas, 3 glândulas, e aí vai depender também de quantas glândulas esse indivíduo tem e de quanto paratormônio esse indivíduo produz, né? Para poder entender as consequências desse hipoparatireoidismo. As principais alterações clínicas que a gente vai ter no paciente com o hipoparatireoidismo é a tetania. Não significa que esse paciente ele vai apresentar diretamente a tetania. A tetania ela vai acontecer em casos graves, né, da diminuição de paratormônio. Por quê? Vamos lá. A paratireoide produz o paratormônio. Se a paratireoide ela está funcionando, né, de forma diminuída, que é o hipoparatireoidismo, então nós teremos pouca produção de paratormônio. O paratormônio é responsável por aumentar os níveis de cálcio na corrente sanguínea. Então, se eu tenho pouco paratormônio, eu não vou conseguir manter esses níveis de cálcio, né, adequados. Então, quanto menos cálcio tiver na corrente sanguínea, maior vai ser a chance desse paciente apresentar tetania. Se for uma diminuição não tão grave dos níveis de cálcio, o paciente ele pode apresentar coisas mais brandas, como por exemplo espasmos musculares, né? Mas quanto mais baixo, conforme for diminuindo esses níveis de cálcio, né? Essas alterações elas podem ser mais severas por causa da desproporção, né, que vai acontecer, principalmente de cálcio e fosfato, e isso pode desencadear esses espasmos musculares que podem ser de menor intensidade ou de maior intensidade. Também pode ser causadas algumas alterações do estado mental, pode acontecer algumas manifestações intracranianas, manifestações cardiovasculares e também as anormalidades dentárias por conta da diminuição dos níveis de cálcio. Existe também associada às glândulas paratireoides, né, uma alteração que é chamada de pseudo-hipoparatireoidismo. Sempre que a gente usa a palavra pseudo, né, na frente, significa falso. E aí, por que a gente usa esse pseudo-hipoparatireoidismo? Se fosse um hipoparatireoidismo, a glândula paratireoide teria que estar funcionando de forma diminuída e produzindo pouco paratormônio. Só que o que acontece no pseudo-hipoparatireoidismo? Vão se ver algumas alterações, né, relacionadas ao hipoparatireoidismo, só que quando se faz a dosagem do paratormônio, né, do PTH, esse paratormônio, que deveria estar diminuído por acreditar-se que estava acontecendo um hipoparatireoidismo, ele vai encontrar-se de forma elevada ou normal, né? O que não aconteceria no hipoparatireoidismo clássico. Isso acontece porque, na verdade, o problema não é na glândula paratireoide. Isso acontece porque o pseudo-hipoparatireoidismo
geralmente vai acontecer uma resistência do órgão final às ações do paratormônio. Então, não é que não exista a produção do paratormônio, é que aquele órgão-alvo, que pode ser o intestino, o osso e principalmente nesse caso o rim, ele não vai estar reconhecendo, né? Ele não vai estar reconhecendo o hormônio paratormônio, né? O PTH. Geralmente, essa resistência do órgão final às ações do PTH acontecem associados a outros hormônios também. Então, essa resistência ela acontece de forma multihormonal, e os outros hormônios que geralmente costumam estar em conjunto, né, com o paratormônio nessa resistência multihormonal é o TSH, que é o hormônio estimulante de tireoide, e o FSH e o LH, que vão atuar principalmente lá nas gônadas, né, como a gente viu quando falou de hipófise. Então, pessoal, a aulinha sobre paratireoides ela é bem curta, né? Isso é tudo que a gente tinha para falar. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Inicialmente, tentei fazer aqui o melhor para que a gente possa dar continuidade ao nosso assunto. E como eu falei no começo, essa experiência é nova para mim, é nova também para vocês. Então, eu me coloco à disposição no que eu puder ajudar para que a gente consiga dar continuidade a essa disciplina da melhor forma. É isso, até mais.